Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Estamos aqui com um time bacana, bons profissionais do mercado, para falar sobre um tema que está cada vez mais em moda, que é a questão da sustentabilidade, tá? E a gente trouxe esse tema, a sustentabilidade em tempos da pandemia, né? E os caminhos que a gente tem aí para trazer inovações, trazer novas sugestões de mercado, tá? Para que a gente possa continuar a fazer o Brasil crescer e melhorar cada vez mais, tá? Participam hoje aqui com a gente dessa conversa, né? A Roberta, né? Que ela é responsável pela EquipeNet, é uma empresa multinacional americana que atua há mais de 20 anos no mercado de negociação de equipamentos usados ou desativados. A gente vai falar bastante sobre isso aqui agora, né, Roberta? E assim, nos mais diversos segmentos da economia, atendendo empresas assim, desde pequeno porte até grandes empresas, né? Também está aqui conosco a Andréia Dias, né, gerente de compras da GSK, que eu quero já agradecer a sua presença, viu, Andréia? E o Carlos Farinha, né, que é um especialista em marketing e também professor de marketing, né, de pós-graduação em marketing de várias faculdades aqui na região de Campinas. E essa turma está aqui para a gente falar de um assunto gostoso, que é sustentabilidade, todo esse momento que a gente está vivendo da economia, como que isso pode aplicar no dia a dia de cada um de vocês, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o Carlos Farinha, que vai fazer uma introdução para a gente, né, sobre sustentabilidade, né, e a economia em tempos de pandemia, tá? E ele vai trazer bastante novidade. Obrigado, Farinha, tá com você. Obrigado, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, prazer a todos que estão nos vendo ou ouvindo, né, nesse mundo virtual. E eu primeiro parabenizar pelo evento, eu acho que ele vem bem a calhar, falar em sustentabilidade e economia num momento de pandemia é sempre algo muito importante e relevante. E acredito que uma introdução, né, para poder que a gente comece a falar, é interessante notar que nós vivemos um momento hoje em que, quando você começa a imaginar um cenário de pandemia e o que vai ser o mundo depois da pandemia, nos seus reflexos, leia-se responsabilidade ambiental, responsabilidade social, o que fazer com dejetos, o que fazer com equipamentos, o que fazer, enfim, com aquilo que a empresa eventualmente já não tem mais utilidade, dentro de um contexto do mundo em que a gente vive, é muito apropriado a gente tentar entender, por exemplo, com o pessoal da EquipeNet, que tipo de caminho pode ser seguido, né? Que caminhos a EquipeNet pode apresentar para que as empresas possam se desfazer de equipamentos que já não estão usando mais, né? E se desfazer de uma maneira responsável, se desfazer de uma maneira ambientalmente adequada e também com lucratividade, enfim, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, quando a gente já lê e ouve algumas pesquisas do tipo que 85% dos brasileiros consideram proteção ao meio ambiente como uma prioridade, que 87% dos brasileiros até aceitam pagar um pouco mais para serviços e produtos de empresas sustentavelmente responsáveis, e coisa, na verdade, nos dá ganchos para poder ouvir o que o pessoal da EquipeNet tem a dizer, né? Ainda mais quando a gente imagina que hoje algumas coisas, como por exemplo o ESG, que é uma sigla que vai se transformar em algo muito comum na vida das empresas, nos leva entre empresas e investidores. Quer dizer, quando a empresa pratica o ESG, ou seja, ela tem essa coisa do Environmental, Social and Governance, aquela coisa do ambiental, social e econômico responsável, essas empresas levam vantagem no que diz respeito à sua valorização, levam vantagem na sua imagem, na construção de uma imagem forte, né? Então, eu acho que realmente o evento vem bem a calhar, esse webinar vem a calhar. Eu convido a falar um pouco
de fundo essa questão de como fazer com que as empresas possam descartar, por assim dizer, equipamentos que já não utilizam mais, enfim, de uma maneira ecologicamente correta, ambientalmente correta, socialmente correta e com lucratividade. O que ela pode nos dar em termos de dicas e informações? Bom, boa tarde, pessoal, a todo mundo que está participando aí com a gente. A questão da sustentabilidade é um tema que as empresas vêm colocando bastante foco. E, principalmente agora, quando a gente fala de economia circular, eu acho que esse é um conceito que ele veio para complementar a questão da sustentabilidade, se não revolucionar tudo isso, né? A gente consegue perceber que as empresas têm iniciativas nesse sentido, mas o que muitas empresas ainda não conseguiram identificar é como trazer, como aplicar essa realidade da sustentabilidade, não somente para os itens que ela fabrica, ali para os insumos da produção, mas também para os equipamentos e para os maquinários que ela tem. Embora a Equipnet seja uma operação relativamente nova no Brasil, a gente tem mais de 20 anos de atuação no mercado global, mas eu diria que algumas características elas são iguais, independente do tempo e do local, que é o fato que o equipamento usado, ele não é uma prioridade dentro do dia a dia dos funcionários de uma empresa, o que é totalmente compreensível, né? Os recursos, eles estão voltados para a operação, para a fábrica, para aumentar o desempenho da produção ou no desenvolvimento de novos projetos. E o fato do equipamento usado não ser uma prioridade de aproveitar o ganho que esses equipamentos têm potencial. O nosso objetivo, ele é tirar, ou melhor, compartilhar essa responsabilidade com os nossos clientes, para que eles não precisem se preocupar com os equipamentos usados e eles deleguem isso para a Equipnet. Além disso, o que a Equipnet faz é auxiliar o cliente do início ao fim do processo. Então, a gente vai começar tentando realocar os equipamentos em alguma outra fábrica desse cliente, alguma outra unidade, para depois pensar em vender isso no equipamento, para vender esse equipamento no mercado externo. Aí a gente vai auxiliar também em questão qual que é o canal de vendas mais adequado, qual que é o preço adequado, quanto o mercado está disposto a pagar por esse equipamento usado, e aí, finalmente, um trabalho efetivo de ação para concluir a venda de um equipamento usado com melhor retorno financeiro. Mesmo para as empresas que já vendiam seus equipamentos usados antes e que ainda vendem os equipamentos usados, a gente percebe um questionamento dessas próprias empresas se eles estão realizando esse processo de forma adequada, se eles têm um fluxo organizado e que está proporcionando os resultados esperados. O que a gente espera com esse suporte de ponta a ponta que a gente faz junto dos nossos clientes é que a empresa tenha segurança que no final do dia ela adotou um processo adequado e que ela esgotou todas as possibilidades com aquele equipamento. Falando um pouco do contexto atual da pandemia e de todas as mudanças que a gente vem passando nos últimos meses, a gente sentiu uma pequena mudança no comportamento de tratar isso como uma prioridade, porque a gente percebeu um aumento de demanda pelos equipamentos usados dos dois lados, tanto das empresas que vendem esses equipamentos, quanto das empresas que compram por diferentes razões. As empresas que têm equipamento para vender, eles começaram a olhar esse assunto com um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, pela receita que esses equipamentos vão poder oferecer para eles no momento de crise. E do lado das empresas que compram, muitas tiveram um aumento de produção muito rápido, por aumento de demanda durante a pandemia. E o equipamento usado, ele resolve esse problema, porque a remoção e reinstalação de um equipamento usado, ele não chega nem perto do prazo de fabricação de um equipamento novo. Um outro fato interessante quando a gente fala de equipamento usado é que a gente tem o falso conceito de que somente empresas pequenas pensariam em comprar um equipamento usado. E o que não é verdade, porque muitas vezes a gente tem grandes companhias fazendo aquisição de equipamento usado também. O que a gente sente do mercado de equipamentos usados é que ele é muito amplo, mas ele é pouco explorado.
falando do Brasil, eu acho que parte do desafio da Equipnet é levar ao conhecimento das empresas esse processo, que é um processo robusto, é um processo completo, que a gente é um marketplace mundial de venda de equipamentos usados, específico para maquinário. Muitas vezes as empresas estão, sim, fazendo tentativas de vender esses ativos pela internet, mas de uma forma muito geral. Num site que ele vai vender desde bicicleta até uma casa. E o nosso marketplace não, ele tem foco nisso, a gente é especializado nisso e a gente tem know-how na venda de equipamentos especificamente. Eu acho que uma outra percepção em relação aos equipamentos usados é que a gente só vai pensar nisso quando a gente está falando de fechamento de uma fábrica, o que também não se aplica. A gente trabalha, sim, no fechamento de fábrica, mas a gente também trabalha na troca de equipamentos que acontecem no dia a dia de qualquer empresa, seja ela grande, seja ela pequena. Eu acho que a gente pode pegar como exemplo um equipamento de laboratório, de uma empresa que está no auge da produção, que ela vai parar de usar esse equipamento porque ela trocou um componente de um produto dela e ela não precisa mais testar. Mas existem várias outras empresas no mercado que usam esse equipamento porque fazem esse teste. E aí a Equipnet tem a responsabilidade de vender esse equipamento especificamente. Então, o ativo usado, ele entra na rotina das empresas de uma maneira muito mais intensa do que as empresas hoje, eu acho que conseguem se dar conta. A Equipnet tem experiência nesses dois cenários, tanto no fechamento de fábrica, quanto nessa troca de ativos recorrentes de uma empresa. E eu acho que, falando um pouco do Brasil, a gente teve uma operação de fechamento de fábrica bem recente, a Andréia está aqui hoje, ela não me deixa mentir, e como esse processo pode ser feito de forma adequada, se o vendedor tiver essa filosofia, se ele tiver essa preocupação sustentável, e se ele fizer esse processo de uma maneira organizada e adequada. Exatamente, Roberta. Isso foi um aprendizado para nós. Nós estamos no processo de fechamento da nossa fábrica de São Paulo, como a Roberta mencionou, e até então esse processo era desconhecido por nós. Apesar da GSK, Stifel como um todo, ter uma grande preocupação na questão da sustentabilidade e tudo mais, a gente não tinha esse olhar para o reaproveitamento de uma linha, de um equipamento. E quando nós partimos para o fechamento da fábrica e pensamos no que poderia ser feito com todo esse maquinário, nós conhecemos o processo através da Equipnet. Foi um processo que ocorreu de uma forma muito eficaz. Assim, para mim, particularmente, foi um aprendizado grande para nós da empresa que estamos trabalhando com isso. Mas o que eu pude perceber de tudo isso é que é um processo que não precisa ser feito apenas no fechamento de uma fábrica, como já foi bem colocado aqui anteriormente. Nós já tivemos casos anteriores de linhas descontinuadas, mas pela falta do conhecimento desse processo, nós não demos o devido destino, o destino mais correto que nós poderíamos ter realizado na época. Então, eu acho que quando a gente fala em sustentabilidade em todos esses processos, esse foco, ele é primordial para qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Eu acho que essa, assim, é uma experiência que, como eu já falei, foi muito válida. Eu acho que eu ainda tenho algumas coisas para aprender no mercado como um todo, mas eu saio da empresa com uma bagagem que eu nem esperava ter anteriormente. E eu acho que eu diria até que é uma nova área que nasce para o mercado, para as empresas. Às vezes as empresas pensam em não contratar pessoas com este foco, mas o retorno que a empresa tem em relação a isso, financeiro,
E, mais uma vez, na questão da sustentabilidade, ele é muito maior do que se imagina. Bacana, né, Andréia? Obrigado, né, novamente por estar aqui conosco, tá? E me fala uma coisa, como é que foi isso dentro da GSK, né, quando vocês decidiram por esse processo todo junto com a equipe NET, né? Como é que essa operação foi impactada? Como é que a área de compliance entendeu isso, para deixar bem claro para todo mundo que isso é feito tudo certinho, tudo documentado, né? Por favor. Essa parte de compliance é bem interessante, porque a GSK também tem um trabalho muito forte nessa questão de compliance. E o trabalho, todo o processo é muito bem estruturado pela equipe NET, né? A equipe NET nos deu total suporte, o início da identificação dos equipamentos, a disposição dos mesmos para venda, e uma coisa muito interessante é que até que nós, como empresa, aceitemos uma oferta que está sendo feita para aquele equipamento, a gente não sabe para quem a gente está vendendo. Então, é importante o que não existe um beneficiamento, eu vou ajudar um amigo, eu vou beneficiar uma empresa que a gente tem mais contato. Isso é extremamente rigoroso, importante esse processo, porque todo o trabalho da equipe NET, o time da equipe NET faz tudo isso, e somente depois de uma oferta aceita é que nos é aberto quem é o comprador, e aí inicia todo o trâmite realmente entre nós, né, empresa que estamos disponibilizando algum equipamento para venda, e quem está comprando. E sempre com o suporte da equipe NET. Esse é um processo totalmente transparente, né? Totalmente transparente. Bacana. Roberta, e voltando aqui ao nosso assunto, né? Olhando esse momento que a gente está vivendo, né? Essa oferta de equipamentos usados, né, aumentou, né, por causa da pandemia. É possível comercializar equipamentos usados assim e garantir lucratividade? Olha, Cid, a gente percebeu sim um pouco dessa mudança de comportamento na pandemia. Por conta disso, quem não estava talvez tão preocupado com esse assunto para gerar o caixa se preocupou um pouco mais em ver o que tinha ali dentro de casa e conseguia vender. E o lado de quem compra também a gente notou uma mudança significativa durante o período da pandemia. É óbvio que quando toda essa transformação começou, a gente estava bem receoso, eu acho que como todo mundo do mercado, né, de qual seria a reação, o que ia acontecer. E para a gente, enquanto equipe NET, foi bastante positivo. Acho que a gente saiu com um aprendizado bastante grande, mas bastante positivo desse período. E sem dúvida, a lucratividade é aquilo que a gente busca trazer para os nossos clientes, né? Esse é o objetivo, que a gente otimize ao máximo o retorno financeiro que ele consegue obter com aquele ativo, né? Então, eu digo que é um negócio de ganha-ganha. Então, para quem compra, ele compra por um valor adequado, porque ele está comprando de uma empresa que teve as manutenções, ele está comprando um equipamento numa condição adequada, e para quem está vendendo, ele consegue recuperar, às vezes, muito mais do que ele estava imaginando, ou talvez nem imaginava nada de recuperação com aquele bem, e a gente vem com essa contribuição para quem está trabalhando com isso. Esse é um negócio que gera muitas oportunidades, né, Roberta? Me dá um exemplo, por favor, assim, que a gente falou de lucratividade, parece assim, quem está vendendo está ganhando, né? Tá tendo um lucro, né? Mas quem está comprando também tem um benefício, né? A possibilidade de renovar um parque fabril, às vezes comprando um equipamento bom, como eu imagino que é o equipamento da GSK e de outras empresas. Cita um exemplo para mim, para quem está nos assistindo, assim, de como isso beneficia os dois lados. Olha, Cid, quando a gente fala do lado do comprador, de quem está adquirindo esse equipamento usado, eu acho que são dois pontos cruciais. Eu acho que o primeiro é a oportunidade quando aparece para esse comprador. Então, assim, pode até parecer engraçado, mas a gente tem clientes que compram da gente, às vezes, sem estar com o projeto pronto, ou alguma coisa que ele ainda está pensando, mas quando ele vê a oportunidade do equipamento, ele compra. Porque é uma oportunidade boa para ele, tanto de prazo quanto de preço. E do ponto de vista, eu acho que financeiro, para quem está comprando,
é uma vantagem muito grande, porque essas empresas, elas têm acesso a equipamentos de marcas excelentes, que vêm num bom estado de conservação, e eles não precisam pagar o preço de um equipamento novo, que muitas vezes algumas empresas não teriam caixa para adquirir esse equipamento novo. Mas um equipamento usado em bom estado, com certeza atende à necessidade dele, e financeiramente ele faz um excelente negócio. Tanto é que é isso que eu comentei, a gente tem clientes que são clientes que já estão fidelizados, todo projeto novo a gente manda para eles sempre estão comprando alguma coisa, eles estão sempre de olho em tudo que a gente está fazendo, porque eles realmente conseguiram identificar na Equipnet essa oportunidade para o negócio deles. E é muito interessante isso, né? Vou passar a palavra para o Farinha agora, porque isso ajuda muito nessa questão da sustentabilidade, né? São equipamentos que estão sendo reaproveitados, sai de uma empresa e vai para outra, e pelo processo que a André e a Roberta explicou para a gente, não existe aquela coisa de ser uma sucata nem nada, é um equipamento que praticamente ele acabou de ser usado numa empresa e já vai ser transportado para outra, não é isso, Farinha? Então, assim, não existe material indo para aterro, nem sucateamento de um parque fabril, correto? Correto. Isso é muito importante, porque na medida que você consegue ter uma empresa como a Equipnet, né, auxiliando nesse processo, você tem vantagens claras, né? Pensando num momento de pandemia, onde os acessos, os contatos, a interação é mais restrita, quando você consegue ter uma empresa como a Equipnet fazendo essa intermediação, né, garantindo aí um destino adequado e com uma boa lucratividade para o produto, do seu equipamento, é só vantagem, né? As pessoas precisam se sentir, as empresas precisam se sentir confortáveis nesse processo, né? Então, você ter, por exemplo, uma empresa como a Equipnet, que tem conhecimento, tem expertise, que consegue auxiliar nesse processo de negociação, consegue entender o momento de planejar a venda, e preferencialmente quando o equipamento está em funcionamento, né? Que consegue identificar os pontos fortes e fracos do equipamento, até porque isso se transforma em argumentos de vendas, né? Que consegue trabalhar a questão da precificação, né? O que é a formação da precificação do equipamento usado, que pode ser as condições do equipamento, né? Os custos de remoção, os custos de remontagem, enfim, tudo isso compõe, né, o preço de um equipamento, o custo de um equipamento. Então, uma empresa especializada como a Equipnet, ela auxilia nisso, né? Então, é só vantagens, eu imagino. Muito bom. Gente, só para vocês saberem, o público está participando bastante também aqui, está mandando pergunta. Eu vou começar a utilizar alguma das perguntas aqui para a gente enriquecer a nossa conversa aqui, tá? Ó, o Elton Fernandes de Oliveira ele está falando assim: a reutilização das linhas de processo, instrumentos e reaproveitamento é muito grande em todas as áreas, né? Então, assim, Roberta, procede isso? Sim, eu acho que é um processo. A reutilização do equipamento, ela serve para todo segmento que a gente vê no mercado hoje, e para toda a área que a gente vê dentro da empresa. Então, esse trabalho que a gente faz, ele vai desde os equipamentos de utilidades, então a gente vai trabalhar desde a caldeira, da empilhadeira, como daqueles equipamentos realmente de produção, que são de maior capacidade, que são equipamentos bastante robustos. Então, o nosso trabalho, ele vai abranger todas as áreas dentro da empresa. E aí a gente vai determinar de que forma a gente vai trabalhar cada ativo de acordo com a demanda que existe para ele do mercado. Mas, sem dúvida, a gente pega todos os ativos. Mas, obviamente, a questão da produção é o que a gente vê que é onde tem obviamente, uma atratividade muito maior para os compradores. Existe um segmento da indústria que recorre mais a esse tipo de negociação? Quais são os segmentos que, por exemplo, são mais comuns de fazerem isso, ou que já estão mais acostumados a trabalhar dessa forma? Olha, Cid, eu vou falar pela Equipnet, pela nossa experiência, eu acho que principalmente a Equipnet Brasil. Eu acho que os ramos que são os carros-chefes hoje, que a gente mais trabalha, eu acho que é o farmacêutico, o alimentício, cuidados pessoais, cuidados para o lar
e o químico, porque conversa com praticamente todos os segmentos, né? A gente tem outros segmentos também, a gente tem o segmento industrial, o segmento eletrônico, então a gente tem vários outros segmentos também, e que a gente está ampliando cada vez mais. Mas a gente vê hoje uma cultura, eu diria, um pouco mais acentuada nesses segmentos em relação à reutilização desses equipamentos. Agora chegou mais uma pergunta aqui, ó. A Isabela está perguntando assim: quais são as vantagens de aderir ao modelo de negócio da EquipeNet? Eu vou passar essa pergunta para a Andréia do ponto de vista do cliente, que eu acho que fica mais rico. Andréia, como é que é? Quais foram as vantagens aí para vocês? E depois eu queria só colocar uma pergunta que é minha: como é que foi esse crescimento profissional para você participar desse processo todo? Quais são as vantagens para a empresa e depois para você como profissional de compras, né? Participar desse processo todo, nessa questão do enriquecimento da carreira aí? Bom, do lado de vista da empresa, a vantagem do negócio, como a Roberta já havia colocado anteriormente, eles têm um portfólio de clientes que já estão habituados ao processo. Então, ter uma empresa como a EquipeNet nos dando suporte nesse processo nos permite dar o devido direcionamento dos nossos equipamentos às empresas. Então, se eu, como profissional da empresa, tentasse sozinha fazer uma oferta de tudo isso no mercado, eu talvez não iria direcionar o público correto e não conseguiria ter todo o retorno financeiro, inclusive, que nós tivemos. Porque nós tivemos muito sucesso. Está falando de uma coisa mais complexa, não é meramente vender um equipamento, não é isso? Então, só para explicar para quem está ouvindo. Então, assim, não é meramente pegar uma máquina, estou vendendo ela. Na realidade, imagino que é uma linha de produção, uma coisa mais ampla e complexa. Para ser exata, nós tivemos na nossa lista junto à EquipeNet 158 itens. E foi um case de sucesso para nós, porque 100% dos nossos itens foram vendidos. Então, perante o grupo, foi impactante essa notícia? Como é que o grupo, de uma forma geral, viu essa operação? Internamente, isso foi tido como um case de sucesso. Realmente foi, apesar da pandemia, nós iniciamos o processo antes da pandemia, mas veio aí toda a pandemia que nos deixou, de uma certa forma, preocupados, porque nós tínhamos um prazo para a entrega da fábrica, e a gente não sabia realmente como que as coisas acabariam. E nós conseguimos realmente dar o devido destino a tudo. Então, para a empresa ter alguém especializado no mercado, sem dúvida alguma, é a melhor opção do que tentar fazer sozinho algo que não é a nossa especialidade. Como profissional, o que eu diria... Bom, um profissional de compras, qual que é o objetivo? Uma das funções dele é trazer saving para a empresa. Então, como profissional de compras, eu tenho que sempre buscar as melhores oportunidades que atendam dentro da melhor qualidade possível. Então, um caso desse, que foi um sucesso, e nós tivemos um bom retorno financeiro, eu diria que, vendo pelo lado do saving, ele é fantástico. Então, por isso que o que eu levo daqui para mim? Em qualquer outra empresa que eu tiver, não preciso esperar o fechamento de uma fábrica. Há mudanças dentro de uma fábrica que podem me proporcionar que parte de uma linha, alguns equipamentos, elas possam ter o mesmo destino que esse que nós tivemos com o fechamento da fábrica. E isso, com certeza, agregaria um valor financeiro para a empresa. Maravilha. Então, vou aproveitar o seu gancho e vou fazer uma pergunta para o Farinha também. Farinha, assim, como é que a gente pode impactar outras empresas em cima desse tema, né? Já que você é um profissional de marketing, aí dá aula para várias faculdades, você pode falar para os seus alunos lá, vender bem o papel aqui nosso, tá bom? Mas, assim, do ponto de vista de marketing, como é que a gente leva essa mensagem de sustentabilidade, de um reuso de um equipamento, tudo isso que a gente está falando aqui, por favor?
Cid, eu acho que as próprias novas gerações, né, elas já estão entendendo isso de uma maneira muito diferente da minha geração, pelo menos, e das gerações anteriores a mim, né? Essa questão de ser responsável ambientalmente, ser responsável socialmente, isso meio que já está dentro do DNA dos mais jovens, né? Eles já tratam isso de uma maneira diferente, pelo menos aqueles com que têm tido contato e que têm aí um pouco de nesse sentido. E a sociedade aprender isso, né? Se a gente for avaliar o Brasil, o caminho do Brasil ele é mais longo, por uma série de problemas, enfim, que não vem nem ao caso, mas o nosso caminho, o nosso mindset, vamos dizer assim, ainda não está preparado para entender que ser ecologicamente responsáveis, ambientalmente responsáveis, aquela coisa de jogar um papel no lixo, um papel no chão, em vez de jogar o papel no lixo, pode parecer uma atitude banal, mas é uma atitude que tem reflexos muito complicados na vida, na sociedade, numa cidade, né? Essa questão do ambiental e da sustentabilidade é um tema que está muito em voga, inclusive nas próprias faculdades, nas próprias escolas, já é assunto de teses, já é assunto de disciplinas específicas. Então, acho que a sociedade, aos poucos, vai entender por que você ser sustentável é algo importante, não só para a preservação da nossa vida nesse planetinha aqui, mas porque é alguma coisa muito importante, até do ponto de vista econômico também, de competitividade, de ser uma nação mais preparada para enfrentar os desafios do futuro, né? Acho que é por aí. Bacana, bacana. Olha, a conversa está chamando a atenção aqui, ó. A Silene está perguntando, ó. A EquipeNet atende empresas de qualquer porte? E aí, Roberta, sim, cabe sim. Esse negócio? Cabe em qualquer empresa? Ou sim. Tem uma linha de corte aí? Não, sem dúvida. A gente atende empresas de todo porte. Porque toda empresa tem alguma coisa para vender, né? Eu falo que toda empresa tem um cantinho. Eu estou acostumada a chegar nas empresas e o pessoal fala, eu tenho um cantinho ali onde eu tenho algumas coisas paradas e tal. Então, a gente não tem essa limitação, a gente não tem esse ponto de corte. A gente atende todo tipo de empresa, tem desde grandes multinacionais como empresas pequenas. A gente teve um caso recente agora de um projeto que está entrando de um laboratório. Eles estavam montando um laboratório no Brasil, acabou não dando certo, mas eu acho que eles tinham lá, 7 equipamentos para vender, uma coisa muito pequena. E a gente pegou também. Então, a gente não tem essa limitação, e eu acho que é isso importante o mercado absorver essa informação. Vindo até de encontro do que a Andrea comentou, que ela trabalha na área de compras, então o negócio dela é comprar, não é vender, né? Então, a gente está aqui justamente para isso, porque a gente não quer que as empresas tenham essa preocupação de como é que eu vou vender, como que eu vou fazer com isso? Não. É lógico que é um trabalho em conjunto que a gente faz, mas a intenção é que a empresa realmente delegue isso para a EquipeNet e a EquipeNet vai fazer para ela. Então, se hoje ela é uma empresa de grande ou de pequeno porte e ela tem alguma coisa para vender, na dúvida, ela tem que vir conversar com a gente e a gente vai dar essa orientação, né? É a EquipeNet que vai fazer essa gestão para ela, de falar, olha, esse equipamento você trabalha dessa forma, esse tem potencial, esse não tem. E a gente vai orientar esse cliente nesse sentido. Mas, sem dúvida, a gente está aberto para qualquer tipo de empresa de qualquer tamanho. E como é que é? Então, explica para quem está assistindo, já que tem interessados aí, como é que o pessoal acessa vocês, como é que ele pega ali a lista de produtos que vocês têm para disponível. Me conta um pouquinho como é que é essa plataforma que vocês trabalham. Olha, a nossa plataforma, e eu acho que isso é muito interessante do trabalho da EquipeNet, a nossa plataforma é uma plataforma global, então a EquipeNet, a mesma plataforma que a nossa matriz nos Estados Unidos usa e todas as outras geografias da EquipeNet usam é a mesma, a nossa plataforma é .com, mas é óbvio que você entra na nossa plataforma e você tem a opção de selecionar o idioma que você quer. E aí, ali dentro na nossa plataforma, você vai navegar até o nosso marketplace, que é onde você tem várias informações da empresa e tudo mais, e você tem um marketplace
que é onde estão anunciados os equipamentos. E aí, se você não fizer um filtro de que país você está, ou de que país você quer buscar o equipamento, o seu equipamento tem visibilidade para o mundo inteiro. Então, assim, a gente já teve muitos casos aqui no Brasil, onde equipamentos do Brasil foram vendidos para fora do Brasil, né, por conta dessa abrangência tão grande da nossa plataforma. E basicamente, então, para acessar e olhar o que a EquipeNet tem disponível, é na nossa plataforma, é equipenet.com, e aí a gente tem tudo. E aí a gente tem, logicamente, a equipe de vendas que está aí disponível para atender. A Andrea falou dos itens do nosso projeto da GSK, foi muito bacana para a gente vendeu 100% dos ativos. A gente acabou de entrar no ar com outro projeto grande, acho que são 200 e alguma coisa de ativos também, de um outro fechamento grande, e que a gente anunciou ontem esse fechamento no nosso site, e hoje o pessoal está brigando aqui por equipamento, tá bem interessante. A gente está caminhando aí para um outro projeto de bastante sucesso, como foi esse projeto que a gente trabalhou com a Andrea. Interessante, né? E pegando até um pouco do que a Andréia falou, né? Aí eu vou deixar você, Roberto, e você, Andréia, falar um pouquinho como é que foi essa assistência técnica de vocês. Porque quando a gente fala um equipamento, você pensa numa coisa técnica, né? É diferente de uma televisão que daí pronto, já leva para casa na boa, né? Sem nenhum problema. Agora, o equipamento ele tem todo o processo de montagem, tem a questão da lubrificação, se está funcionando, se não está funcionando. E aí eu queria que vocês falassem, talvez, Andréia, como é que foi o atendimento, e você, Roberto, completando como é que funciona esse time técnico seu. Na verdade, nós tivemos, através da EquipeNet, né, a EquipeNet sempre intermediando, mas foi aberto a alguns compradores ou possíveis compradores visitarem o site Fabril para verificar, inclusive, o equipamento. Até alguns, para ter a segurança, a certeza de que o equipamento estava em bom funcionamento, e outros para avaliarem se aquele tipo de equipamento atendia ao requisito da empresa, porque tem que ver esse ponto também, né? Às vezes um equipamento pode, financeiramente falando, ser viável para uma empresa, mas ele não necessariamente atender todos os requisitos que a empresa precisa. Então, em várias situações, nós tivemos visitas no site de possíveis compradores, mas em nenhum momento da visita nós sabíamos exatamente que aquele comprador iria comprar determinada linha. Então, de novo, voltando à questão do compliance, né? Então, foi tudo muito bem administrado, isso daí. Eu acho que, antes de falar dessa questão técnica, eu acho que essa questão que a Andrea traz do compliance, ela é muito importante, e a gente vê grande preocupação das empresas hoje, porque quando você está falando de equipamentos usados, você tem um valor significativo ali. E as empresas, elas têm essa preocupação de que isso seja feito através de um processo muito transparente. E eu acho que foi isso que deixou a GSK muito tranquila em trabalhar com a EquipeNet, e outras empresas que a gente atende. O nosso processo como um todo, ele é muito transparente. Ele tem todo um registro via o nosso sistema, via e-mail. Então, eu acho que as duas pontas ficam muito seguras durante esse processo. E a gente possibilita, sim, a visita aos equipamentos. A gente, inclusive, recomenda que os compradores visitem os equipamentos. Porque a partir do momento que ele está comprando um equipamento usado, de alguma maneira é um risco que ele está comprando. E a gente quer que ele tenha a noção exata do risco que ele está assumindo. Então, a gente recomenda que ele visite, que ele olhe o equipamento, se ele veja realmente se aquele equipamento se adequa à produção dele, e aí, se ele estiver se sentindo confortável, ele efetua a compra. Às vezes, a gente tem cliente que a gente sente que ele está meio na dúvida, e a nossa orientação está na dúvida, não compra, porque a gente quer que o cliente realmente saia satisfeito desse processo. E o suporte técnico que a gente faz, o levantamento que a gente vai na fábrica fazer, então a gente também tem muito cliente que fala para a gente, mas eu tenho um monte de coisa aqui, eu não sei nem por onde começar. O que a gente precisa saber é a quantidade de equipamento que tem lá e uma ordem de grandeza. Eu preciso saber se é uma linha de invásio ou se é um tanque, né? Eu preciso ter um pouco dessa noção para eu saber o recurso que eu vou aplicar da minha equipe para ir lá e fazer esse levantamento no local. Então, a gente vai até o local, a gente faz esse levantamento para o cliente,
faz o trabalho de precificação e apresenta para ele depois. Então, realmente a gente quer tirar esse problema da mão do cliente e trazer para a gente. Aproveitando que você está aí, então eu vou colocar mais uma questão para você, né? Diante de tudo aquilo que a gente conversou aqui. Quer dizer, ninguém vende uma linha de produtos ou resolve trocar um maquinário da noite para o dia, não é verdade? Eu imagino que ele faz isso, até porque quando ele vai importar, o equipamento demora às vezes 6 meses, né? Se vai ser da Alemanha, tem 3 meses de navio até sair do porto, entrar, aquela coisa toda. Então, acho que é interessante, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que o empresário pode planejar isso. Então, beleza, resolvi fazer uma ampliação, vou trocar equipamento, porque eu acho que vai ser mais interessante a pessoa ver a máquina funcionando do que ela parada no pátio, não é verdade? Não, sem dúvida. A gente fala muito disso com os clientes que vendem os equipamentos. Eu digo que é a mudança de conceito que a gente está tentando trabalhar nos nossos clientes, é que eles precisam pensar na venda do equipamento, aí pensando na primeira ponta, ele precisa pensar na venda do equipamento antes dele parar o equipamento. Não quer dizer que o equipamento parado ele não possa ser vendido, mas o equipamento, se ele está funcionando, do ponto de vista comercial e do ponto de vista da segurança de quem está comprando, é muito maior. Então, assim, não tem problema você anunciar um equipamento para venda e só poder remover esse equipamento daqui 6 meses, porque quem está comprando sabe que a remoção não vai acontecer agora. Mas ele já sabe que daqui 6 meses ele tem acesso a esse equipamento e que esse equipamento vai ser dele. Então, esse planejamento é muito bacana para as duas pontas, tanto para quem está vendendo, porque ele vai conseguir se organizar melhor. No melhor dos mundos, se a gente vender todos os equipamentos que ele tem, no dia que ele para de usar aquele equipamento, ele não precisa se preocupar nem onde ele vai colocar, porque o comprador já está vindo retirar o equipamento de lá e ele já está com o dinheiro no bolso. E vice-versa, o comprador ele consegue se organizar em relação às demandas que ele tem para utilizar aquele equipamento. Então, ele sabe que a partir daquela data, ele tem esse equipamento disponível. Quando o equipamento está parado já para o comprador, do ponto de vista de prazo, acaba sendo muito mais interessante, porque ele vai ter o acesso imediato, mas ele tem a contrapartida de não ver o equipamento em operação. Mas o ideal é a gente fazer isso de forma antecipada. Mas que ainda é um desafio, porque, como todo bom brasileiro, os meus clientes vêm todos com os equipamentos parados e vêm pedir para a gente vender. E não é que a gente não possa fazer, mas é o próprio cliente que perde quando a gente entra nesse cenário. E deve acontecer muito também essa questão de transferências de linhas também, né? Você tem uma fábrica num país, você quer aproveitar aquele equipamento em outro país, isso acontece também? Vocês fazem essas intermediações também de venda de um ativo de um país para o mesmo fabricante, para a mesma empresa de outros países? Não, sem dúvida. A gente tem vários clientes que utilizam uma plataforma específica que a gente tem para isso. Então, é como se fosse uma intranet daquele grupo de empresas, onde, antes dele pensar em vender esse equipamento para o mercado externo, a gente vai tentar realocar ele. E a gente consegue dar todo o apoio para ele, desde a precificação até a postagem nesse sistema. É um sistema muito tranquilo, é como postar numa rede social para o cliente, mas se ele, de novo, ele não tem mão, ele não tem braço para fazer, a gente manda uma equipe nossa lá para fazer isso para ele. E se essa outra unidade resolver utilizar esse equipamento, a gente também vai dar todo o suporte para ele, fazendo essa interface dessa unidade que está aqui no Brasil com a unidade dele que pode estar fora do Brasil ou dentro do Brasil, que seja, através dessa nossa presença global também, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o equipamento que vai sair daqui para ir para os Estados Unidos, eu também tenho o meu escritório nos Estados Unidos, que também dá todo o suporte nesse processo. E isso é uma coisa muito interessante para as empresas. A gente tem grandes multinacionais que usam esse programa, e ele é muito interessante, porque muitas vezes a empresa está aqui no Brasil planejando comprar um equipamento novo que tem um custo alto, sendo que a fábrica dela, sei lá, na Alemanha, vai parar de usar um equipamento semelhante. E essa falta de comunicação, novamente, se a empresa não tiver um processo para isso, ela acaba se perdendo. Então, a Equipnet fornece também esse programa e todo esse auxílio
para que a empresa use esse programa e use essa ferramenta para ela ter certeza que antes dela vender esse equipamento para o mercado externo, ela tem segurança de que a própria empresa dela não tem interesse em usar esse equipamento. Bom, a gente viu aí que tem tem muita oportunidade, né? Gente, tem muita gente comentando, o Will, a Cecília, estou querendo agradecer todo mundo. Quem mandou perguntas para a gente, né, e não foram respondidas na sua totalidade aí, né, fique tranquilo que a gente vai encaminhar depois as respostas para vocês. A gente está entrando aqui no nosso encerramento, Roberta, Andréia e Carlos Farinha. Eu vou abrir para vocês para uma mensagem final. Farinha, como é que você entendeu tudo isso aí? Dá para passar para os seus alunos essa mensagem toda que a gente está passando aqui? Claro, claro. Eu acho que a discussão sobre sustentabilidade, a discussão sobre responsabilidade social, enfim, tudo isso já faz parte da ordem do dia, né? E empresas como a EquipeNet, com certeza, agregam bastante, né? A possibilidade de você dar destinos adequados para equipamentos que você já não precisa mais e dar a chance de que outras empresas possam utilizar esses equipamentos ainda por uma sobrevida maior, e as empresas que ainda conseguem ganhar um certo dinheiro com isso, né? Eu acho que isso é um caminho perfeito, um caminho que realmente tem tudo para ser uma coisa absolutamente importante e imprescindível numa sociedade moderna e responsável, né? Empresas como a EquipeNet, com certeza, estão inseridas no que é o mais moderno hoje dentro da sociedade, dentro da indústria, pensando na responsabilidade social, ambiental e econômica. Então, parabéns para a EquipeNet, parabéns pelo webinar, por essa oportunidade de estar discutindo sobre esse assunto. Obrigado, viu, Farinha? Obrigado pela participação. Andréia, qual a mensagem que você deixa aí para o pessoal de compras aí? Foi um bom negócio? Muito safe para a empresa, gente. Muito safe, foi bom, hein? Brincadeiras à parte, eu acho que, bom, o próprio tema, ele já diz tudo, é sustentabilidade e economia, e não só em tempos de pandemia. Eu acho que a pandemia, assim como toda uma situação econômica do país, ela nos leva a repensar a nossa forma de trabalhar, buscar sempre oportunidades, melhorias. E como eu falei lá no início, nós começamos esse trabalho por conta de um encerramento de uma fábrica, mas é um processo que pode ser feito a qualquer momento dentro de uma fábrica. E isso realmente é na questão da sustentabilidade, oportunidade para uma outra empresa adquirir um equipamento que está em boas condições, e na questão da economia, que aí, como a Roberta tinha colocado, é o ganha-ganha. É a economia para quem está vendendo, que não vai ficar com o equipamento parado, sendo sucateado lá no futuro, e a economia também para quem está comprando, que compra um equipamento em boas condições, que atenda ao seu negócio, e num preço, com certeza, mais barato que se ele fosse comprar um equipamento mais novo, né? Eu agradeço mais uma vez pela participação, pelo convite, e eu acho que é um negócio realmente que vale a pena as empresas começarem a dar uma atenção um pouco maior. Bom, muito obrigado, viu, Andréia, também pela participação. Roberta, eu vou deixar você, então, encerrar aqui a nosso webinar, agradecer todo mundo, e aí suas últimas palavras aí e orientações para quem está interessado nesse assunto. Olha, antes de qualquer coisa, eu quero, obviamente, agradecer todo mundo que conectou aí com a gente, que participou, a Farinha, a Andréia. Eu acho que a mensagem principal que eu quero deixar é
em relação aos equipamentos usados, que as empresas realmente olhem para isso com mais atenção, que acho que é um pouco do que a Andrea falou, que eu espero que hoje as pessoas tenham conseguido entender um pouquinho melhor como a gente consegue trabalhar esses equipamentos, como tudo tem alguma utilidade, né? Pensar no dinheiro, de repente, na lucratividade que as empresas estão deixando de ter por não utilizar ou por não pensar em trabalhar nesse processo de uma forma mais adequada. E que o que a gente traz, que o modelo de negócio para a Equipnet, do jeito que a gente é estruturado, né, com 20 anos de experiência no mercado, com uma estrutura muito robusta, uma estrutura de compliance completa, com bons profissionais, é muito novo para o mercado brasileiro. Então, o que a Equipnet está trazendo hoje é novidade. Então, eu acho que fica realmente a mensagem para que as empresas conectem com a gente, vamos conversar, deixa eu explicar para vocês o que a gente é capaz de fazer, porque eu não tenho dúvidas que a gente consegue ajudar muita gente nesse sentido. E eu acho que as empresas realmente precisam explorar. E a melhor forma é realmente conversar com a gente, e a gente vai entender o caso a caso, porque cada empresa tem uma situação, cada equipamento é de um jeito, e para que a gente possa, sim, orientar esses clientes e ajudar. Mas realmente olhar para isso com mais carinho, porque tem muito negócio e tem muito potencial pela frente. Eu acho que a gente está vivendo assim, um momento de muita inovação em todos os segmentos, né? Eu acho que, embora isso já exista há algum tempo, né, tem muita novidade, né? Muito novo, né? Então, assim, a experiência, eu espero assim, com a experiência que a Andrea trouxe, com as suas orientações, mais empresas possam se beneficiar disso tudo, não é verdade? Sem dúvida, é o que a gente espera. Tá bom, gente. A gente vai encerrar aqui, então, a nossa transmissão, tá? E agradecer. Lembrando que esse vídeo, né, tudo esse conteúdo vai estar disponível, né? Ele vai continuar gravado nas redes sociais da Equipnet, vai estar no YouTube. Então, assim, se você entrou agora no finalzinho, entra lá e assiste desde o início, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, tem os nossos contatos, os nossos e-mails aí, né? O e-mail da Roberta, da Equipnet, todo mundo, e manda suas dúvidas, que aí a gente responde posteriormente, tá bom? Muito obrigado a todos, tá? Obrigado, gente. Legal, pessoal. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde. Até mais.